Como a gente vem conversando ao longo do mês, uma espiritualidade ressignificada é uma espiritualidade que precisa ser revista a partir dos olhos do próprio Deus. Essa é a proposta desse mês, em cima da carta de Apocalipse. Hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que é extremamente fundamental para ressignificar a nossa espiritualidade, que é um repensar dos nossos valores espirituais. E para isso eu preciso ler alguma coisa. Há pouco mais de 2 semanas eu estive numa conferência, tive acesso a algumas informações, alguma literatura, que provocou inquietações em meu coração, e eu quero compartilhar com vocês a leitura de um livro indicado naquela conferência. O livro diz assim: o diabo resolveu montar uma igreja. O diabo resolveu montar uma igreja. Conta um velho manuscrito beneditino que o diabo, em certo dia, teve a ideia de fundar uma igreja. Embora seus lucros fossem contínuos e grandes, sentia-se humilhado com o papel avulso que exercia em cima das pessoas. Ela seria uma igreja eficaz, totalmente diferente das igrejas comuns, disposta a combater as religiões e com uma liturgia totalmente própria, sem ter aquelas músicas chatas ou aquela forma que a gente está acostumado. Aliás, o diabo, inquieto, com vontade de fazer a sua igreja, ele vai ter uma conferência com Deus, marca uma reunião, sobe aos céus, e lá ele começa a falar a respeito da sua doutrina. Clamava ele que as virtudes aceitas devem ser substituídas por outras que eram naturais e legítimas. A soberba, a luxúria, a preguiça foram reabilitadas, e assim também a avareza, que declarou não ser mais do que a mãe da economia. As turbas corriam atrás dele entusiasmadas. O diabo incutia-lhes a grandes golpes de eloquência toda a nova ordem das coisas, trocando as noções delas e fazendo que as pessoas amassem as perversas e detestar as sãs. Está claro que combateu o perdão das injúrias e outras máximas de brandura e cordialidade. Todas as formas de respeito possíveis e imagináveis foram condenadas por ele, como elementos possíveis de um certo decoro pessoal, salva, todavia, a única exceção do interesse. Para rematar a obra, entendeu o diabo que lhe cumpria cortar toda a solidariedade humana. Com efeito, o amor ao próximo era um obstáculo grande para a sua instituição. Até que um dia, ele se deu de encontro com a contradição da sua membresia. Um dia, porém, longos anos depois de ter fundado a sua igreja, notou o diabo que muitos dos seus fiéis, às escondidas, praticavam alguma das virtudes antigas. Não as praticavam todas, nem integralmente, mas algumas por partes e, como eu digo, ocultas. Indignado, ele volta a Deus e começa a descobrir o pecado que aqueles membros da sua igreja estavam cometendo sob a sua sã doutrina. E ele sobe a Deus totalmente indignado, e Deus pacientemente ouve toda a sua história, e ele conta com lampejos de raiva como que as pessoas não podem querer ter para si aquilo que para elas facilmente era fácil realizar, era possível realizar. Deus ouve o diabo com paciência. E ao término de toda a explicação, depois de longas horas de explicação, Deus volta-se para Satanás e diz: que queres tu, meu pobre diabo? Essa é a eterna contradição humana. Vale aqui
explicar que esse texto que eu resumi para vocês foi escrito por Machado de Assis em 1883, num pequeno conto chamado A Igreja do Diabo. Certamente o ser humano ele vive uma contradição natural e biblicamente essa contradição ela surge para mim em Gênesis capítulo 3, versículo 5, onde a serpente vira para a humanidade e desafia a humanidade a enxergar a vida a partir de uma verdade que é dividida em dois valores, o bem e o mal. Até então a humanidade só conseguia enxergar a vida através do bem, e quando questionada a humanidade a respeito de fazer uso do fruto do conhecimento do bem e do mal, opta por fazer uso desse fruto, iludido e encantado pela seguinte fala da serpente que está em Gênesis 3:5. Seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Com isso, a humanidade ela começa a viver uma contradição tão profunda que o primeiro ato que ela comete é um irmão matar o outro. Caim mata Abel. E assim a história vem vivendo uma profunda luta das crises humanas e inquietações mais profundas. Em 1982, um autor chamado Marshall Berman, ele escreve um livro a respeito dessas inquietações da humanidade, onde ele, num parágrafo, fala o seguinte a respeito, o que diz respeito à nossa contradição no século passado. Ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas ao redor. Mas ao mesmo tempo, ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos e tudo o que somos. Nosso grau de questionamento a respeito das verdades absolutas e profundas de Deus nos levou a querer viver uma vida de extremo prazer, mas também uma vida de negação às tradições mais profundas da humanidade. E assim, Jonas Madureira, citado aqui por mim em algumas outras mensagens, ele resume essa contradição da modernidade. Ele diz que a contradição da modernidade é que tudo aquilo que envolve dever e entrega das pessoas por algo mais nobre que elas se tornou extremamente causticante e pesado. O ser humano começa a viver uma busca pelo individualismo, começa a viver em função das suas vontades particulares e pessoais, e tudo aquilo que vai além dele, onde ele precisa se dedicar a pessoas, a grupos maiores, se torna pesado. Há pouco tempo atrás, um outro filósofo um pouco mais recente do que Marshall Berman, chamado Gilles Lipovetsky, francês, escreve no livro Da Leveza para a Civilização do Ligeiro o seguinte: nunca vivemos num mundo material tão leve, fluido e móvel. Nunca a leveza criou tantas expectativas, desejos e obsessões. Nunca se fez comprar e vender tanto. Nunca, como escrevia Nietzsche, soou tão perto dos nossos ouvidos: o que é bom é leve, e tudo o que é divino corre sobre pés delicados. Parece que nós incorporamos essa necessidade de leveza, trouxemos para a nossa espiritualidade e passamos a viver uma espiritualidade onde, para ser divino, precisa ser leve. Deus precisa viver em função da minha vontade. Deus precisa viver em função dos meus desejos. Deus precisa me tornar a minha vida uma vida mais agradável o tempo todo. E o mesmo autor, ele resume numa outra frase o seguinte, que no centro dessa era que ele chama de hipermodernidade, ele afirma: em toda a parte há um culto polimorfo, ou de várias formas, a respeito da leveza. Aí as pessoas começam a se embrenhar em diversas formas de culto. As opções e os cardápios, principalmente no mundo evangélico, eles são enormes.
onde ali tem a oração, que é a oração que faz mais sentido para mim, lá tem a palavra que me inspira, esse é o culto que me deixa mais emocionado, ali é onde me faz chorar, e por fim acabamos todos nós, nesse vasto cardápio evangélico, vivendo aquilo que Paulo diz como tom de alerta em Efésios capítulo 4, versículo 14, jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem o erro. A modernidade traz sobre nós um peso em forma de leveza, onde perdemos todas as referências das principais coisas da vida, inclusive a forma de lidar com Deus. Essa semana a gente estava no grupo familiar, na casa do Sandro, e nós temos falado a respeito do ministério de Jesus, da vida de Jesus, e aquilo que Jesus espera, traz como mensagem para nós. Inclusive, Jackson, essa semana, ele entra num dos nossos grupos de WhatsApp e fala assim: pastor, o grupo familiar é o lugar onde a igreja aprende a viver, onde a igreja é doutrinada, onde a igreja aprende a respeito da Bíblia. Eu falei: Jackson, é lá mesmo. É lá mesmo. E ele repete, logo embaixo ele escreve assim: nós precisamos fazer a igreja participar mais dos grupos familiares. Porque é ali que nós aprendemos com mais profundidade todas as coisas que nós ouvimos aqui aos domingos. É ali que nós temos a chance de opinar, de dar o nosso ponto de vista e de falar um pouco mais a respeito das inquietações do nosso coração. E esse mês, nós temos falado de como Jesus, ele se torna o modelo de espiritualidade para nós. E eu quero compartilhar com vocês que talvez um dos maiores ensinamentos de Jesus para nós que somos seus discípulos seja a obediência. E eu quero construir rapidamente, porque meu tema não é esse, por que eu estou falando sobre isso? Em João capítulo 4, e João foi o apóstolo que conheceu Jesus com mais intimidade, no versículo 34, Jesus faz uma declaração que deveria fazer todo sentido para você e para mim. Ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Aquilo que me sustenta, aquilo que me alimenta todo dia, aquilo que me dá energia para viver todo dia é fazer a vontade do Pai. E aqui Jesus nos dá uma lição profunda a respeito do que deveria vir estampado, tatuado na nossa pele, quando nós nos dizemos discípulos dele. Se eu quero ter algo que me sustenta, eu preciso ter como ação essencial, como motivo essencial da minha vida, fazer a vontade do Pai. Até a gente brinca lá no grupo familiar que nós resumimos esse fazer a vontade do Pai em 4 letras. O-B-D-C. E Jesus, o mesmo João, ele acaba relatando numa outra carta que ele escreve, um pouco menor, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 3, a respeito da íntima relação que existe a obediência a Deus com a minha vida. Quando ele fala assim: porque nisso consiste o amor a Deus. Se você ama a Deus, se você fala que Deus precisa ser amado e é amado por você, nisso consiste o amor de João: obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Ouvia eu hoje pela tarde uma mensagem de Ed Renekiewicz a respeito do tema que nós vamos entrar já já. E ele falou uma coisa que foi de profundo significado, para mim pelo menos, e eu gostaria de compartilhar contigo. Ele falava assim: pastor, ser pastor não é pesado. Ele falou: afinal de contas você não tem domingo, afinal de contas você não tem a liberdade talvez de estar em alguns lugares que outras pessoas consideram prazerosas. Ele falou: não, na verdade o significado do que é prazeroso para mim é outro. Então não é pesado. E para nós cristãos, se obedecer os mandamentos de Deus e vivenciá-los não for motivo para o nosso prazer, a vida cristã vai se tornar penosa. E pior, a gente vai começar a buscar prazer em outras coisas para suprir essa ausência
de suficiência que só Deus pode criar na sua e na minha vida. O mesmo João, um pouquinho mais tarde, no capítulo 5, versículo 30, ele vai falar um pouquinho a respeito dessa relação amor e obediência, amar a Deus e ser discípulo, amar a Deus e ser amado por Ele, quando ele diz assim, palavras de Jesus, por mim mesmo, eu nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas quem? Aquele que me enviou. Você percebe que a vida, os ensinamentos de Jesus estão intimamente ligados a agradar a Deus Pai. E você talvez esteja se perguntando, mas Jesus não é Deus? Sim, mas Jesus como Deus, da mesma essência do Pai, da mesma essência do Espírito Santo, ele tinha um papel didático também, que deve fazer sentido para a sua vida e para a minha. Ele veio nos ensinar como é viver da forma que Deus se agrade de nós. E a obediência a Ele é visceral. É fundamental, é essencial, porque quando eu obedeço a Deus segundo aquilo que Jesus espera de mim, Deus se agrada de mim. E é por isso que em João ainda, capítulo 14, versículo 15, o apóstolo João relata as seguintes palavras de Cristo: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Esse texto de João 14, versículo 15, é um dos inúmeros textos, e assim como os outros que eu falei aqui agora, que trazem para o nosso coração uma verdade clara, única e absoluta a respeito da nossa relação com Deus. Não há como ser discípulo de Deus sem obedecer a Jesus. Quem ama Jesus obedece a Deus. E Jesus fala que aquele que me obedece é amado pelo meu Pai. Tendo isso como valor fundamental da nossa caminhada cristã, eu gostaria de compartilhar com vocês a segunda carta que está entre as 7 cartas de Apocalipse, a terceira, que é destinada à igreja de Pérgamo. Pérgamo era uma cidade enorme, extremamente populosa. Na época que foi escrita a carta a Pérgamo, estimava-se que 200 mil pessoas viviam naquela cidade. Pérgamo tinha templos a deuses diferentes. Estavam ali os templos a Dionísio, a Zeus, a Diana, e estava ali o templo também a um deus que simbolizava a cura e a medicina, o deus Esculápio, aquele que gerou no uniforme dos médicos a forma de cobra no símbolo da medicina, porque Esculápio era o deus da cura. Ou seja, Pérgamo era uma cidade extremamente populosa e Pérgamo era uma cidade que tinha mais motivos para que as pessoas não seguissem ao cristianismo do que seguissem a ele. Pérgamo era uma cidade onde o povo cristão estava sendo perseguido, à luz daquilo que nós falamos na última mensagem, pelo Império Romano. E João, lá da ilha de Patmos, ele escreve para aquelas pessoas em Pérgamo, dizendo o seguinte: ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva, diz o Senhor. Essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, eu sei onde você vive, é onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu queria conversar com vocês algumas características dessa carta. Embora seja uma carta curta, ela traz sobre si algumas coisas bem pesadas em termos de conhecimento que talvez a gente precise compartilhar essa noite.
A primeira coisa que eu queria dividir com vocês dessa carta é que Jesus apresenta-se a essa igreja como aquele que tem a língua como espada de dois gumes. Quantos aqui sabem o que é uma espada de dois gumes? Uma espada de dois gumes é uma espada que corta dos dois lados. É uma espada que do lado que bate, ela machuca. E Jesus se apresenta para essa igreja como aquele que a sua língua é como uma espada de dois gumes. Parece uma figura estranha falar assim, como é que eu vou pensar em Jesus com uma língua como se fosse uma espada? Mas, na verdade, o que Jesus está querendo dizer a essa igreja, que Ele é aquele que é a palavra. Ele é aquele que contém as verdades que estão na Bíblia. Ele contém as verdades que irá julgar a igreja. E não é só uma vez que aparece esse termo na carta de Apocalipse. Se eu voltar no capítulo 1, versículo 16, você vai ver também a apresentação de Jesus sobre Jesus da seguinte forma. Tinha em sua mão direita 7 estrelas e da sua boca saía a espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o fulgor. Na imagem que João cria a respeito de Jesus, ele deixa claro que a palavra de Jesus era aquela que dá todos os fundamentos para a vida. Esse assunto é tão claro na Bíblia, do papel da palavra, que um outro apóstolo de Jesus, que escreve a carta aos Hebreus, ele faz a seguinte afirmação a respeito dessa espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Nesse texto eu gostaria de separar um tempo para levantar alguns tópicos. Primeiro, a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus que passou pelos lábios de João, a palavra de Deus que passou através da vida de diversos homens e mulheres ao longo da história da igreja, é a mesma palavra de Deus que é viva e eficaz hoje. A palavra de Deus é o fundamento da vida cristã. Não existe cristão sem ter tempo debruçado sobre a palavra de Deus. Quando um cristão se afasta da palavra de Deus, ele se alimenta da mensagem dos pastores, ele se alimenta dos posts de motivação do Facebook, ele se alimenta da oração de outros, mas ele nunca é capaz de sustentar a si mesmo, ou se autossustentar através do único lugar que é verdadeiro alimento espiritual para a vida cristã, que é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus, nós dissemos que a palavra de Deus é viva, é porque ela está sincronizada com a sua vida hoje. Quando nós dizemos que a palavra de Deus é eficaz, ela é capaz de transformar a sua vida. Uma segunda observação desse texto é que ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções. A palavra de Deus, quando o autor de Hebreus diz que a palavra de Deus é capaz de dividir juntas e medulas, ele está dizendo que ela é capaz de alcançar os lugares mais profundos do seu coração e da sua alma. Lugares onde a medicina não vê, lugares que a psicologia não entende, lugares que o medicamento não alcança, a palavra de Deus é capaz de alcançar. A palavra de Deus é o fundamento essencial da caminhada cristã. Essa semana também lá no grupo nós fizemos uma brincadeira e onde eu perguntei onde está tudo que nós precisamos saber a respeito de Deus. Não sei se eles vão lembrar disso. Ele está na palavra de Deus. Alguém uma vez já me perguntou, a Bíblia diz tudo a respeito de Deus? Não. A Bíblia não diz tudo a respeito de Deus. É impossível a Bíblia dizer tudo a respeito de Deus. Mas a Bíblia diz tudo o que nós precisamos saber a respeito de Deus. Ela é suficiente para você encontrar alimento vivo e eficaz para a sua vida todos os dias. Está desanimado? Vai para a Bíblia. Está animado? Vai para a Bíblia. Está chorando? Vai para a Bíblia. Está alegre? Vai para a Bíblia. Está precisando de sabedoria? Vai para a Bíblia. Porque se você não for para a Bíblia, você vai estar que nem aquele cara que vai ao médico achando que está recebendo remédio para a doença e ele está te dando placebo. Placebo é aquilo que tem forma de remédio, mas não cura, não salva, não liberta, não trata nada.
A Bíblia é a fonte da sabedoria da vida humana. Por isso, o autor de Hebreus diz que ela é capaz de também julgar os pensamentos e as intenções do coração. O que ele está dizendo é que os nossos pensamentos são constantemente avaliados pela Bíblia. E isso aparece com muita clareza no nosso dia a dia, quando, por exemplo, você leu alguma coisa, teve uma atitude totalmente ao contrária e, de repente, na sua cabeça bate aquele peso dizendo assim, caramba, não foi isso que a Bíblia diz que eu tinha que fazer nessa situação. Não sabe o que fazer? Vai para a Bíblia. E o autor de Hebreus fala algo que é inquietante para mim. Eu não sei se é para você. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Nem as nossas intenções e nem os nossos pensamentos. Eu não sei o quão inquietante é para você isso, mas Deus sabe exatamente o que você está pensando aí agora onde você está sentado. Ele está escaneando a sua mente e o seu coração. Nesse exato momento, Deus está escaneando as suas intenções. E se tem alguém ao qual nós vamos ter que prestar contas por isso, é o próprio Deus. E assim o autor de Hebreus termina dizendo, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Nós não podemos viver uma vida cristã como quem não vai prestar contas a Deus. Não tem como. E toda vez que Deus quer transformar a vida da sua igreja, a tua vida e a minha vida, desde o Antigo Testamento, Ele arruma um jeito de nós passarmos pelo fio da espada. Certa vez, o povo de Israel estava indo lutar contra os amalequitas, mas eles já tinham deixado de seguir o Senhor. Aí o Senhor traz uma palavra sobre o povo de Israel, dizendo assim, pois os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali e vocês cairão na espada. Vai chegar um dia que todos nós cairemos debaixo dessa espada. Chegaremos no céu e essa espada estará lá esperando a gente. Na eternidade essa espada estará esperando a gente, falando assim, eu vim avaliar a sua vida. Eu vim avaliar quais foram as verdadeiras intenções do seu coração. Eu vim avaliar quais foram as suas atitudes quando eu dei tudo para você. Esse texto também, da carta a Pérgamo, nos conduz a uma outra reflexão. Há mais motivos em nossa cultura para renunciar os valores do reino de Deus do que assimilar. Jesus, através de João, ele vai falar que sei onde você vive e onde está o trono de Satanás. Aí os mais espiritualistas falam aqui, olha, tá vendo? Eles estavam lá na boca do diabo. Estava ali onde o diabo estava. Estava sentindo lá o capiroto soltar um bafo no cangote deles. Mas não é disso que João está falando. Eu preciso lembrar vocês daquilo que eu falei na outra semana, que João e os cristãos viviam uma perseguição muito grande de Roma. E não foram poucas as vezes que João usava o símbolo, o nome diabo, para falar dos adversários do cristianismo. Eu acabei de falar para vocês também que naquela cidade havia inúmeros deuses diferentes sendo cultuados. O que João está falando para aquele povo era o seguinte, eu sei que vocês estão enfrentando diversas pressões da cultura de onde vocês vivem para abandonar o meu caminho. Vocês estão onde está o trono de Satanás. E isso não é diferente do que a gente vive hoje. Nós temos mais motivos hoje para abandonarmos a Deus do que para caminhar com eles. E se nós nos afastarmos da palavra de Deus, se nós nos afastarmos da Bíblia, se nós nos afastarmos dos valores do reino, nós vamos ser dragados por todos os outros valores que não são de Deus. Porque há mais coisas aí fora para nos ensinar a viver longe de Deus do que perto dele. E eu me preocupo grandemente quando eu vejo pessoas viciadas em certos pregadores. Isso é um perigo tremendo.
Não, eu gosto daquele pregador. Cuidado com isso. Nós temos que gostar da palavra de Deus, e ele tem dado algumas boas interpretações através da voz de alguns homens. Mas esses homens erram também. Lá na conferência do CTPI, teve um indivíduo que meteu a boca no Martinho Lutero. O presbiteriano raiz, ele ficou com o cabelo desse tamanho assim, ó. Mas o que ele queria dizer é que Martinho Lutero também errou. Ele não acertou todas. Eu também não acerto todas. Você não acerta todas. Mas a palavra de Deus não erra nenhuma. Eu preciso voltar a me debruçar sobre essa palavra. Senão o meu coração, a minha vida, o meu casamento, os meus filhos estarão sendo instruídos por valores que Deus nunca ensinou. Isso é um perigo. Uma vez conversando com um amigo, ele falou assim: a gente deixa de ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. E eles não aprendem a nos obedecer e nem ao Senhor conforme a palavra de Deus. Mas se pela nossa omissão eles caírem na mão de bandidos, e Deus nos livre disso, eles pararem um dia numa cadeia, lá eles vão ter que obedecer na marra quem eles nunca quiseram. Porque nós não passamos valores para eles. Eu conheço casamentos que talvez estivessem dando mais certo se o coração daquelas pessoas estivesse na palavra de Deus. Gente, eu não sei quanto a vocês, eu não sei se isso incomoda a vocês, mas me permita ser um pouquinho mais pessoal agora e falar, sair um pouco do texto e vir para mim. Você já fez a conta de quantos grupos no WhatsApp você faz parte? Já parou para ver? Esses dias eu tive que formatar meu celular porque ele travou. Aí quando ele volta, ele resgata os grupos, ele abre até aqueles que você não vê há muito tempo. Aí começou a surgir grupos, gente, que eu nunca tinha visto. Eu falei, eu não lembro de estar nesse negócio. Aí eu fui lá e fui me tirando. Vocês já fizeram a conta de quantos grupos você tem no WhatsApp? De quantos contatos você tem no WhatsApp? Já fizeram a conta? Se você for fazer uma soma rápida aí na sua cabeça, quantos grupos você acha que você está envolvido aí? Com quantas pessoas você conversa no WhatsApp durante um dia? Mais ou menos. Tira daquela que é amiga da fofoca, sabe aquele negócio? Não, tira essa, assim, no geral. Aquela que você fala mal do marido, essas coisas assim. Agora deixa eu fazer uma terceira e última pergunta, que é aquela que não quer se falar. De tudo aquilo que te enviam e você recebe no WhatsApp, quanto é material produtivo para a vida espiritual? Quanto fala da palavra de Deus? Quanto é para inspirar as pessoas a lerem essa mensagem que tem salvo vidas e transformado corações? Eu garanto que não dá 20%. E o tempo que a gente perde diante desse negócio? Nos Facebooks da vida. Não tem nada contra isso. Eu uso, eu escrevo, eu faço. Eu tenho conversado com pessoas que a maior dificuldade delas é administrar o seu tempo. E elas têm me pedido ajuda, porque graças ao bom Deus, se tem uma coisa que eu tenho aprendido e me esmerado na vida, é administrar meu tempo. Essa semana um amigo falou, Cláudio, como é que você faz tanta coisa? Eu falo, é fácil, meu horário na agenda é bloqueado. Horário de orar é orar, horário de ler a Bíblia é ler a Bíblia, horário de trabalhar é trabalhar, horário de dormir é dormir e horário de sair com a esposa é horário de sair com a esposa, ponto final. E não queira colocar outra coisa no meu horário, porque eu vou dizer um grandioso não para você, porque quem senta na cadeira do meu horário sou eu e não, sou você, não é você. Ponto final. Acabou. Não tem conversa. E quanto tempo a gente perde nas redes sociais, olhando para esse bendito WhatsApp e Facebook, que toma conta da nossa vida, porque hoje, gente, tempo não é mais dinheiro, tempo é vida. Tempo é dinheiro é um conceito da era passada.
hoje é vida. E se os valores da minha vida que precisam ser ressignificados estão na palavra de Deus, eu me pergunto por que eu não gasto mais tempo com ela. Se aquilo que é a comida para a minha vida é a vontade do meu Pai, por que eu não gasto mais tempo com ela? Se aquilo que mostra o quanto eu amo Jesus, por que eu não gasto mais tempo com ela? Porque nós temos mais motivos em nossa cultura para renunciar aos valores do reino do que assimilar a eles. E aí, o texto caminha para uma terceira reflexão. Quanto mais cedemos às pressões da cultura, mais perdemos a referência dos nossos valores. O apóstolo João, ele escreve assim: no entanto, eu tenho contra vocês algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Cláudio, entrou um monte de palavra difícil aí. Balaque, Balaão, nicolaíta, imoralidade sexual, sei o que é. Eu tenho a minha, vocês têm as suas. Deixa eu explicar o que João está querendo dizer aqui através das palavras de Jesus. Balaão foi um profeta chamado pelo rei Amalequita, lá no Antigo Testamento. O rei falou assim: Balaão, eu preciso vencer o povo de Deus. Chegou para os profetas dele, eu preciso vencer o povo de Deus. Aí perguntou, quem aqui é capaz de me ajudar a vencer esse povo? Aí falaram, tem um tal de Balaão, cabra bom, bisonhento, ele é capaz de me ajudar. Aí chama Balaão aqui. Aí o rei Amalequita chamou Balaão. Meu amigo, é o seguinte, eu preciso que você lance uma profecia contra aquele povo de Deus, porque ninguém vence aqueles homens. Esse tal de Yahvé é muito forte, é poderoso, ninguém vence esses caras. Aí ele falou, olha, você me pediu uma coisa muito difícil, porque o Deus desses caras é bom mesmo, é cabra bom, eu não consigo falar nada que faça você vencer a eles. Aí o rei insistiu, eu te dou dinheiro, Balaão, todo o dinheiro do meu reino é seu. O Balaão falou, não dá. Eu te dou o que você quiser, carro zero, Mercedes, do ano, 2018, vai, não dá. Mas espera aí, tem uma coisa. Tem uma coisa que a gente faz e consegue derrotar esse povo. Fazê-los negar o próprio Deus. Diz a história que aí o que fez? O rei Amalequita montou um monte de tenda no caminho para Israel e botou umas menininhas na porta, bem arrumada, aquela roupinha, como é que é? Vestido tubinho, aquelas coisas. E o povo de Israel foi, se agradando. Se você lembra da Bíblia, o povo de Israel ele não podia coabitar com povos de outros deuses. Está lembrado disso? Ele só podia casar com gente de Israel. E aí, fala assim, a menininha bonitinha aqui, a menininha bonitinha aqui, entra na tenda, aquela coisa, tal, rola aquele sapeca, aiaiá. E no final das contas, naquela cultura, quando havia esse tipo de relação entre homem e mulher, havia uma conexão espiritual profunda, onde a sua adoração ao seu Deus estava sendo misturada com a adoração a outros deuses, e isso era uma imoralidade sexual. Opa, foi para frente, desculpa. No final das contas, gostaram tanto da brincadeira, que aí as mulheres moabitas começaram a falar para aqueles homens, viu, agora eu adoro os nossos deuses, eles são melhores do que Israel, e a turma entrou na história, porque como eu vi hoje numa mensagem, sexo, pornografia e idolatria estão intimamente ligados na vida do ser humano até hoje. Aí foram para a batalha. Adivinha o que aconteceu? Perderam a luta. Porque entraram nos ensinos de Balaão. E aí começaram a comer alimentos sacrificados a ídolos. E aí começaram a praticar imoralidade sexual. E começaram a viver a idolatria dos seus tempos. E nós hoje
quanto mais nós cedermos às pressões da cultura, mais perdemos as referências dos nossos valores que estão na palavra de Deus. Ou você nega que imoralidade sexual ainda é tão presente na nossa vida com outros nomes do que naquela época. Ou você nega que a gente tem cedido a valores que Deus fala que a gente não pode viver. Quem lembra do Marquito aqui? Alguns conhecem o Marquito. Marquito é um pastor de Piracicaba, né? O Marquito outro dia entrou no WhatsApp de um outro pastor e falou assim, manda nudes. É só uma imoralidade, só um exemplo para ilustrar a imoralidade. Não, ninguém mandou nudes para ele, tá bom? Você entende o que eu estou falando? Talvez os ídolos da nossa época, talvez não, certamente eles não estão numa prateleira, no alto de uma parede, ou em cima de uma mesinha. Infelizmente, esses são os que nós mais nos incomodamos. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que os grandes ídolos da nossa época talvez seja o consumismo, o egoísmo, a vontade de ter o que a gente não pode ter, o dinheiro, a ganância. E aí nós entramos nos ensinos dos nicolaítas. Porque nicolaítas eram pessoas que defendiam a seguinte tese: toda a igreja, toda a linha espiritual, ela precisa ter um alto clero. Tem que ter um papa. Tem que ter alguém que fala que eu te escuto. Tem que ter alguém mundial. Porque o melhor da vida é renascer também. Entendeu? Os nicolaítas acreditavam que se não tivesse alguém para mandar, a igreja não tinha quem obedecer. Os nicolaítas eram pessoas que defendiam alguém dando ordem para a igreja, como se ele fosse o único sacerdote com a visão santa dele a respeito do povo de Deus. E quando nós sucumbimos aos idólatras, às idolatrias do nosso tempo, a gente cai na mão dos nicolaítas até hoje. E a palavra de Deus vai ficando em segundo lugar. E com isso eu passo para a última reflexão desse texto. Que o único jeito de nos libertarmos dos males dessa cultura é retornarmos para as Escrituras. João fala assim: portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com o quê? Com a espada da minha boca. Eu vou trazer a espada, eu vou confrontar a vida de todo mundo com a palavra de Deus. É isso que Jesus está falando. O apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele fala assim: meu amigo, entenda uma coisa, Jesus te ama, você precisa você entender isso, porque você pode viver a nova perspectiva de vida, mas eu vou te dizer uma coisa, a partir de agora você vai ter problema. E como você vai ter problema, está na hora de você se revestir de uma armadura chamada armadura espiritual, porque ao se revestir dela, você consegue lutar e viver contra essa cultura que está querendo roubar do seu coração os verdadeiros valores do Evangelho. Por isso o apóstolo Paulo escreve assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer o quê? Inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo nos pés, os pés calçados, com a prontidão do Evangelho da paz. E Paulo vai escrever: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno, e mais, usem o capacete da salvação, tenham consciência que quem resgatou vocês é o próprio Jesus Cristo. E Paulo termina assim: e usa a espada do Espírito, que é o que?
A tua espada está afiada? Ou está que nem aquela faca cega da minha avó que eu fui cortar carne outro dia, ela cortou meu dedo, mas a carne que é bom nada. Porque a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que vai fazer você vencer as lutas dessa vida. Não é a oração do Cláudio nem do tio Joãozinho. É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É ela que vai mostrar a tua integridade. É ela que vai mostrar quem você ama e por quem você é amado. É ela que vai nos qualificar como povo de Deus. É ela que nos vai fazer vencer esse mundo e resistir aos dias maus. Você quer uma receita para resistir aos dias maus? Palavra de Deus. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, diz o salmista. Mais do que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos. Por isso, odeio o caminho da falsidade. A tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. Se a gente entende isso, a gente vai para o fim da história, com os nossos valores espirituais repensados. E aí João termina de relatar as palavras de Jesus dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Ao vencedor darei um maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com o novo nome dela inscrito, conhecida apenas por aquele que recebe. Você sabe o que Jesus quer dizer com essa pedra branca? Quem sabe? Hoje, quando você vai ser julgado, você vai diante de um juiz. Naquela época, havia um sorteio para saber quem era o vencedor, ou quem era o felizardo, ou quem ia se libertar da morte. Esse sorteio acontecia da seguinte forma: colocava-se num saco inúmeras pedras negras e só uma branca. Aquele que tirasse a pedra branca tinha 2 benefícios. O primeiro deles era não morrer. Você está livre do julgamento. Sacudiu o saquinho, pegou a pedra branca, está livre do julgamento. O segundo, que aquela pedra branca, para o que era salvo, era o convite para uma festa nobre, onde ele entrava com a pedra branca e ele era recebido com honras e glórias. Vamos ler o texto de novo? Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o... Entendeu? Aqueles alcançados pelo amor de Jesus são os detentores da pedra branca. E seremos recebidos em glória na maior festa da história da humanidade, que é o resgate da Igreja de Jesus, quando Jesus retornar e nos buscar. Enquanto isso, está na hora de repensar os nossos valores, para vivermos mais, segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus. Vamos orar?